Rafa, adivinha do que a gente vai falar hoje? Eu não sei. Na verdade, eu sei. Uma dica. Matilda! Meu filme favorito da vida, Rafa, você sabe disso. Sabe pessoas que têm paladar infantil? A gente tem o paladar infantil pra filmes, eu acho. Verdade. Porque, pensa bem, a gente se formou em audiovisual. Sim. E muitas vezes, se você vai perguntar pra uma pessoa que estudou cinema qual que é o filme favorito, a pessoa vai falar o quê? Poderoso Chefão. Taxi Driver. Ou algum do Godard. O nosso é o quê? São filminhos, no meu caso, é um filminho infantil que eu assisti na sessão da tarde nos anos 90, Rafa. Olha, Primeira quando vez eu que ainda eu não assisti era foi nascido. Nossa, vai jogar na cara que eu sou muito bom, eu sou velha. Então você acabou de assistir esse filme? Eu acabei de assistir pela primeira vez. Eu já tinha memórias de, tipo, sessão da tarde mesmo, tá? Ontem eu assisti de vez. E assim, acho que virei um Matilda Lover. Não, Acho que é eu tô isso no aí. grupo. Somos algumas mulheres adultas nerds na internet que cresceram e amam esse filme. Você consegue fazer um resumo sobre o que é, o que fala esse filme? Nossa, é O que complicado. você lembrar? Complicado, mas vamos ver o que eu lembro. Eu lembro que a gente tem uma criança nascendo e já sendo rejeitada pelos seus pais, assim, logo de cara. E essa criança é realmente deles, assim, não é adoção, nada, é criança deles mesmo. E aí essa criança, ela cresce, assim, com essa família totalmente numa personalidade diferente dela, né? E essa família, que esses pais, principalmente, né, que tratam ela como se fosse uma coisa secundária e, de certa forma, como uma adulta já, né? Porque desde criança ali, antes dos seus 4 anos, ela já tem que aprender a se virar sozinha, porque ela sabe que não dá pra depender dos pais. E aí que ela começa, nessa independência que ela tá adquirindo, a ganhar gosto pela leitura, né? Ela começa ali nas revistinhas da casa, e aí depois ela pede pro pai esse livro, o pai não quer dar pra ela, porque como um bom pai ele não vai dar um livro pra ela, e ela tem que ir sozinha, numa biblioteca. Sim, existe biblioteca em 1996. Você achou o que a gente lia nos tomos? Então... nos hieroglifos? Não, eu já pensei que já tinha celular, essas coisas. Eu sou muito nova geração. Sim. Aliás, a coisa que mais teve apelo pra mim na época, porque é sobre uma menininha que adora livros e que tem superpoderes. Sim. E eu era uma menininha que adorava livros e eu queria muito ter superpoderes. Então ela chega e vai numa biblioteca e depois... E depois da biblioteca, ela cresce aí seus anos lendo muitos livros diferentes, porque ela começa ali pela sessão infantil inteira, né? E aparentemente ela detona a sessão infantil. Sessão essa que eu acho que eu nunca comecei nem 1% dela até hoje. E, tipo, com 6 anos ela já tá lendo livros extremamente científicos e tudo mais, tanto que ela já sabe matemática, né, por essas horas. Aí é onde o pai começa a ver que ela tá inteligente demais, né? E aí, esse pai que tem esse esquema de vender carros estranhos, muito... Ele o famoso malandro. É um trambiqueiro. Um trambiqueiro que pega peças velhas pra transformar em carro e vender como se fosse o novo, né? E aí ele acaba conhecendo uma diretora de uma escola que ele vende o carro pra ela. E eu acho que é ali, né, mais ou menos, né? Que, tipo... ela sugere que ele coloca na escola. Não lembro muito bem como que aconteceu, mas enfim, Matilda vai pra escola do jeito que ela tinha pedido pros pais. E aí, Matilda na escola, o que ela encontra? Uma escola extremamente horrível. Literalmente uma prisão para crianças. Só que... muito abuso infantil nesse filme. Muito abuso infantil, através dessa diretora, dessa diretora, né? Só que nessa escola tem uma parte boa, né? Que são as próprias crianças, que acabam virando amigos da Matilda, mas principalmente a professora da Matilda. A Miss Honey. Miss Honey. Senhorita Honey. Miss Honey, que depois a gente vai descobrir muitos plots sobre ela. Eu não sei se já é pra falar aqui no resumo. Sim, tem uma reviravolta. Nós podemos falar sobre isso. Então já vamos revelar. Estão avisados que spoilers vão ter demais aqui nesse vídeo, tá? Sobre todas as versões da Matilda e todas, enfim. Então, o grande spoiler é... a professora Honey é o quê? É alguma coisa... que agora eu não lembro o parentesco. Ela é sobrinha... Sobrinha
ela é sobrinha da Trunchbull, que é a diretora que aparentemente matou o pai da Miss Honey. Eu achei bem novela mexicana essa reviravolta de você descobrir. Não, ela é, na verdade, sobrinha. E ela é bem uma princesa das histórias dos livros que a Matilda lia. Sim. Ela é a Cinderela, né? Sim, porque ela era obrigada a limpar a casa, a fazer as coisas. O pai dela, que era bom, mas meio omisso, sumiu. Morreu, no caso. E ela ficou com a tia, que aí é meio que o papel da madrasta malvada. Sim. E então temos a vingança de Matilda contra seus pais, né? Porque ela acaba ali descobrindo, através do próprio pai, né? Que é um lema dele ali, que as pessoas ruins têm que ser punidas, né? E ela toma isso como um grande lema da vida dela, e ela vai ser a grande Batman aí da história, a justiceira. Ela vai aprontar o que a gente chamava, na sessão da tarde, de grandes confusões. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vai ter muita confusão, uma confusão sem tamanho. Esse moleque adora aprontar as maiores confusões. O cara se meteu numa tremenda confusão, em busca de confusão. Todas as crianças em filmes dos anos 90... eles tinham, tipo, os adultos eram meio idiotas e as crianças eram meio sociopatas. Mas enfim, é assim que ela se vinga dos pais dela. Vinga dos pais e da diretora. Tanto que a diretora, o quê? Vai embora da escola e a escola fica pra Miss Honey. Porque a Matilda usa o fantasma do pai como essa maneira de assustar a diretora, né? Porque ela é muito supersticiosa e tudo mais. O que é, pra mim, uma questão incrível que a história toma, assim. Gente, é realmente uma história muito fechadinha, assim. Eu não consigo ver pontas de roteiro, assim. Não consigo ver buracos, nada. É tudo que se coloca ali se fecha. E pra terminar, o final, que eu acho a coisa mais bonita, e eu já falei isso pra Ellen várias vezes, porque eu assisti o musical antes de assistir esse filme de 96, e eles terminam do mesmo jeito, que é... a Matilda ficando não com os pais biológicos, mas sim com a Miss Honey, né? E aí dá essa ideia de formar uma família através das pessoas que você realmente gosta. E eu acho isso tão bonito. É sério. Isso é uma mensagem muito boa. O final é muito perfeito, porque a Miss Honey adota a Matilda, a escola adota o método Paulo Freire e eles vivem felizes pra sempre. Mas, Rafa, esse filme, você resumiu muito bem. Ele é de 96 e ele foi dirigido pelo Danny DeVito, que também faz o pai da Matilda. Exatamente. E ele narra a história. E eu acho que o Danny DeVito fez um ótimo trabalho de direção, sabe? Os ângulos que ele usa, a movimentação da câmera, dá o clima que essas histórias pedem, porque hoje em dia acho que não tem tanto, né? Essas histórias... Você não acha? Que tinha antigamente mais? Eu acho. Tanto que eu acho que eu gostei bastante desse filme porque lembrou a Tim Burton. Então ele tem essa coisa de brincar com essa infantilidade e coisas assustadoras, assim. Eu acho que essa figura dos pais, elas são muito caricatas, assim, cômicas, mas eu acho que principalmente com essa iluminação e o próprio exagero, eu acho que deixa as coisas meio dark, assim, sabe? Dá um sentimento ruim também pra esses personagens, assim. E hoje em dia é real, eu não sei de, tipo, exemplos que remetam a isso, sabe? Porque hoje em dia é o quê? Peppa Pig, né? Acho que uma das coisas que mais atraíram as crianças na época foi a maneira como ele usou a câmera na altura dos olhos das crianças. Assim, você pode ver que todos os ângulos estão do ponto de vista da Matilda. É o olhar de uma criança pro mundo dos adultos. Sim. E eu acho que o mundo dos adultos é assustador para uma criança pequenininha. Principalmente uma criança que está sendo negligenciada, como a Matilda e tudo parece maior, assim. O primeiro dia de escola parece assustador. Eu não sei, eu acho que você se conecta muito com o seu público infantil, sem precisar subestimar esse público. Que é uma grande característica dessa obra, né?
que trata as crianças realmente não como bobas, assim, idiotas, né? Como a gente culturalmente tende a fazer com as crianças, né? Mas só o fato da Matilda ter esse interesse pela leitura, assim, e sem essa influência cultural, né? Porque a família dela definitivamente prefere, é a característica da história, né? Que eles preferem a TV do que qualquer outro tipo de leitura, ou, enfim. Então é interessante colocar essa criança como a mais inteligente entre os adultos, inclusive, da família, né? Então é uma característica muito bonita, assim. A gente pegou pra fazer esse vídeo, fui ver o que tinha de conteúdo sobre isso, e geralmente é assim, como estão hoje os atores de Matilda? A atriz que fez a Matilda, ela se chama Mara Wilson, ela trabalhou em filmes como Uma Babá Quase Perfeita, ela era uma das filhinhas do Robin Williams, ou ela fez um filminho com Papai Noel, que é O Milagre na Rua 64, enfim, ela fez vários filmes quando ela era criança. E depois, quando adolescente, ela desistiu, ela saiu da carreira. E, geralmente, os vídeos que eles colocam pra como ela está hoje são meio sensacionalistas, sabe? Isso aconteceu muito com ela, e ela percebeu que tinha um monte de matérias, não só na internet, em revistas e tudo que é lugar, desde que ela saiu dessa indústria, de... onde está agora a atriz de Matilda? E de tanto ela ver esse tipo de matéria por aí, ela escreveu um livro chamado Onde Eu Estou Agora. I do mean something to a certain subset of the population, especially a lot of young women. And Matilda meant something to them, so they kind of wonder, oh, what happened to her? And the thing is, when people don't know, they make up their own stories. Yeah. But this was, I think, my chance to sort of reclaim my own story and tell my own story. Ela é uma autora hoje em dia de livros e ela faz dublagens também. Ela deu entrevistas depois de adulta falando que realmente essa indústria não é feita para crianças, e a gente já sabe disso, né? But I had people commenting on my looks. I had people commenting on my weight, on my face, and saying that I was ugly, saying that I was useless now, that I wasn't cute anymore, just saying cruel things and sexualized things about my body too. And it was so hard to feel like, okay, I'm under this microscope. Enfim, dá pra ter uma noção, né, do que Nossa, que horrível, né? Né? Pesado, né? Qualquer celebridade, adultos, já é difícil deles passarem por isso. Todos os olhos virados pra você e toda essa atenção. Sendo adolescente durante essa época e tendo essa ideia de ser uma estrela de Hollywood, né? E todos os focos estarem em você e você ser assunto das notícias, dessas fofocas e tudo mais, que comentavam principalmente dessa parte da aparência das pessoas, né? E o que elas comiam e não sei o quê. Nossa, isso para uma criança, um adolescente ali, gente, isso deve ser horrível. Eu acho que ela pelo menos conseguiu compreender isso cedo, sabe? Em todo caso, ela fala muito bem do Danny DeVito. Aliás, todo o elenco mirim de Matilda fala muito bem do Danny DeVito. Ele era casado na época com a Rhea Perlman, que também fez a mãe da Matilda. E a Mara diz que na época eles deram muito apoio pra ela, principalmente quando a mãe dela faleceu. Mas enfim, o Danny DeVito, ele disse em entrevistas que ele resolveu fazer Matilda na época por causa da filhinha dele, que trouxe pra casa dele o livro Matilda. Eu vou pegar pra você que eu tenho esse livro. A Ellen tem todos os livros. Fale um e ela tem na sua biblioteca. Tadã! Aí a gente chega na segunda parte dessa história toda. A segunda parte do nosso vídeo, Rafa. Então o livro foi escrito pelo Roald Dahl em 1988. E esses desenhos aqui, se você ver, ele é do ilustrador Quentin Blake. Tadã! Peraí, ilustração de 88 é essa? Sim. Olha! O Quentin Blake trabalhou muito com o Roald Dahl. Sim. E ilustrou vários dos livros infantis deles, que não foram poucos. Eu sei alguns de cabeça. Vamos lá, Manda. Vamos tentar a listinha do Roald Dahl. Será que eu consigo? Não sei. Mas vamos lá. As bruxas. The Witches, que é de 83. A Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu sei que é da Fantástica Fábrica de Chocolate. década de 60, né? Eu acho que é tipo 64. Olha! The BFG, o Bom Gigante Amigo. Porque Sim, eu sei que tem 82. adaptação. Tem adaptação do Steven Spielberg. Que é outro muito o James famoso, e o Pêssego Gigante, é verdade, outro famoso. É verdade. De 61.
Em 70 tem o Fantástico Sr. Fox. O Fantástico Sr. Raposo, que também tem adaptação do Wes Anderson. Raposo, isso. Mas enfim, ele escreveu vários dos livros infantis que foram adaptados e ainda são adaptados até hoje. Ou seja, ele tá aí no imaginário social infantil há muitos anos, né? O livro em si, eu acho muito parecido, ou as coisas que acontecem são muito parecidas com as adaptações. As duas? A diferença, eu acho, do clima dos dois é que, primeiro, que o filme de 96 é bem Sessão da Tarde. Como eu disse, ela apronta grandes confusões. Em busca de confusão. E eu acho que no livro, ela é mais uma criança que tem toda esse potencial, só que os adultos em volta dela não enxergam isso e ela tem que extravasar de alguma maneira. Esse daqui é um trecho do livro em que ela fala sobre os poderes da Matilda. Ela se ressentia por ser chamada constantemente de ignorante e burra, quando sabia que isso não era verdade. A raiva dentro dela continuava crescendo e à noite, deitada na cama, Matilda tomou uma decisão. Sempre que o pai ou a mãe fossem estúpidos com ela, iria vingar-se de alguma maneira. Uma ou duas pequenas vitórias a ajudariam a tolerar as idiotices deles e evitariam que ela ficasse louca. Você deve lembrar que ela ainda não tinha 5 anos, pois não é fácil para uma criança tão pequena enfrentar um adulto todo-poderoso. Ou seja, parece mais uma criança que está vivendo nesse ambiente abusivo e ela reage com uma espécie de violência porque é só isso que ela conhece, sabe? Sim, sim. E tem bem claramente a diferença de poder que o livro coloca entre adultos e crianças. Eu sou esperto e você é burro. Eu sou grande e você é pequena. Eu sou grande e você é pequena. Eu estou certa e você errada. E não há nada que possa fazer. Eu acho assim, é muito parecido nisso, só que como os filmes americanos geralmente têm a jornada do herói, ela é quase um Homem-Aranha ali. Ela descobre os poderes e ela usa os poderes pra resolver as injustiças e pra lutar contra os vilões da história, que no caso são os pais dela, mas principalmente a Trunchbull, que ela é claramente uma vilã, né? Ela matou alguém, ela é uma assassina. Aqui, a Matilda, ela é muito mais uma menina travessa que é extremamente inteligente, tem muito potencial, então ela extravasa isso de alguma maneira. Eu acho que essa é a principal diferença. Também, no final, os poderes da Matilda somem. Depois que some os poderes dela, a senhorita Honey tem uma teoria sobre isso. Bem, é só uma suposição, mas acho que, enquanto você estava na minha classe, não tinha nada para fazer, nada que exigisse esforço. Seu cérebro devia estar ficando maluco de frustração. Ele ficava borbulhando dentro da sua cabeça, onde havia uma imensa energia represada, sem ter para onde ir. De alguma maneira, você conseguia liberar essa energia através de seus olhos e fazer os objetos se moverem. Mas agora é diferente, você está na classe mais adiantada, competindo com crianças que têm o dobro da sua idade, e toda essa energia mental está sendo utilizada nos estudos. Dá pra ver que o filme é bem focado nessa questão dos poderes mesmo, assim, eu acho que sua comparação de ser praticamente um filme da Marvel, pré-Marvel, é realmente interessante. Ela era a minha super-heroína nos anos 90, pelo menos. Olha, nos anos 90... Eu não tenho super-heróis nos anos 90. Rafa, você vai ficar quantas vezes nesse vídeo jogando na minha cara que eu sou velha? Tem uma outra coisa que eu achei interessante, que é a lista de livros que a Matilda lê. Na verdade, tem só clássicos ingleses. E tem uma coisa interessante. Quem indica todos esses clássicos para ela é a bibliotecária. Então, assim, tem uma seleção aí que foi feita pra ela, sabe? A senhora Phelps foi percorrendo lentamente as prateleiras. Não sabia muito bem o que escolher. Como se escolhe um livro adulto famoso para uma menina de 4 anos? Perguntava-se a si mesma. Sua primeira ideia foi pegar um romance para adolescentes, daqueles que são escritos para meninas de seus 15 anos. Mas, por alguma razão, ela caminhou instintivamente para uma estante específica. Tente este, disse ela finalmente. É muito famoso e muito bom. Se for longo demais para você, é só falar comigo que eu procuro algum outro mais curto e um pouco mais fácil. Grandes Esperanças, Matilda leu, de Charles Dickens. Eu acho que aí, Rafa, que fica muito claro, quando a bibliotecária ela desdenha de livros de romance feito para meninas de 15 anos, mas no lugar disso, ela indica uma lista de clássicos ingleses.
fica bem claro o autor por trás dessa obra. Sim. Quem é que ia gostar e indicar uma lista inteira de clássicos ingleses? É um homem mais velho, inglês. The man who lives in this house makes very good orange marmalade. He also breeds orchids. He has never eaten a dish of tripe in his life, and he wishes that his dog could speak to him. And that eccentric sequence of autobiographical irrelevancies may even give you a clue as to who he is. He's Roald Dahl, of Norwegian and Welsh origins, and by now probably the most widely read author of children's books in the entire world. Eu acho que quando a gente vai falar de uma história, é importante a gente falar do autor, do contexto em que ela foi escrita e quem escreveu. Quem é a pessoa que é responsável não só por essa história, que foi tão importante na minha vida, na minha infância, como a gente viu várias histórias infantis, né? Essas histórias que são infantis, mas ao mesmo tempo sombrias, com um senso de humor cruel, que ao mesmo tempo é tão pueril. Quem é esse cara que conseguiu escrever esses livros? So a quarter of my waking hours, I am completely immersed in a dotty world of fantasy. And you come out, in a kind of moony state. To my mind, I don't think there's any question that to write a children's book of comparable quality to a fine adult novel or story is more difficult. It's much more difficult to achieve the children's book. O cigarro na mão não deu, gente. Não deu. Eu perdi Era os anos 80, Rafa. Mas a aura infantil... É verdade, criança fumava nos anos 80. O médico tava fumando ali enquanto tava fazendo parto da criança. É verdade, ou seja, é verdade. Fazia bem pra saúde, né? Então, crianças comiam, né, cigarros de chocolate. Então... Eu comi cigarro de chocolate, Rafa. Eu sou velho o suficiente pra falar que eu comi cigarros de chocolate. Um senhor normal assim, que você vê no ônibus... Ele assim. Parece um senhorzinho, ele é um senhorzinho meio rabugento, inglês, tal. Ele também foi um espião e lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando ele tinha 23 anos, ele entrou para a Força Aérea do Reino Unido. Isso foi em 1939. 39, ou seja, começo da Segunda Guerra Mundial. E depois de só algumas horas, eles já mandaram ele voar sozinho. 6 meses depois disso, ele já era um oficial do esquadrão, sem nenhum treinamento para combate. E não é à toa que ele acabou sofrendo um acidente feio na Líbia. Ele fraturou o crânio, rompeu o nariz e perdeu a visão por um tempo. Depois que ele se recuperou do acidente, ele foi mandado para um esquadrão que estava lutando contra as forças do eixo, as forças do eixo eram Alemanha, Itália e Japão, e o esquadrão dele estava em muita desvantagem. Eles tinham 14 aviões contra mais de 1000 do outro lado, e o Roald Dahl saiu vivo dessa, mas... nem todos os colegas dele tiveram a mesma sorte. Foi aí que ele teve que encarar os problemas da guerra, né? Do que era realmente a guerra na vida real. Did you like being a pilot when you were in the war? Only the training part, really. It's not much fun to fly an airplane and be shot at the same time. So the answer really, the honest answer is no. Esse documentário da BBC, inclusive, ele puxa um pouco o saco dele e tal, mas vende ele como um mulherengo, como, sabe? Olha, nossa. Tem fotos dele jovem aqui. Tipo... Olha... Né? Galãozinho, né? Tal. Ele tem cara de um comum qualquer. Diz que esse cara é carismático e tal, e por causa disso, ele foi mandado como espião inglês para os Estados Unidos. Nossa, espião da Inglaterra nos Estados Unidos? Sim. My job was to try to help Winston Churchill to get on with FDR and tell Winston what was in the old boy's mind in America. I was really not spying against the Americans, I was trying to create amity. Foi nessa época que ele escreveu o primeiro livro infantil da carreira dele, que foi Os Gremlins. Então, isso que eu ia perguntar, Os Gremlins, a mesma adaptação cinematográfica? Famosa? Então, na verdade, os Gremlins vieram de uma lenda que era contada entre os pilotos da Força Aérea Britânica.
Toda vez que um avião dava defeito, eles diziam que eram monstrinhos que tinham aprontado isso, uns gremlins. Sabe, igual aqui a gente fala, quando some alguma coisa, a gente fala assim, foi o Saci que desapareceu com o negócio. Então lá eles falavam que eram esses monstrinhos. Então essa lenda já existia. E ele resolveu escrever um livrinho infantil sobre isso. É de 43. Nossa, mas durante a guerra? Foi durante a guerra, porque ele teve esse acidente, então ele teve que ser dispensado do trabalho, né? Então ele começou a fazer, ele foi mandar para os Estados Unidos pela inteligência britânica e lá ele começou a escrever. Esse livro acabou chamando a atenção até do Walt Disney, que chegou a comprar os direitos da história para fazer um filme que nunca se realizou. Mas sim, o Joe Dante, diretor de Gremlins de 84, disse que leu esse livro e que usou como inspiração. Mas os Gremlins dele são completamente diferentes do original. Dad, it's really neat. E aqui tem o Walt Disney e o Roald Dahl com os bonequinhos. Nossa, mas na década de 40 essa eu não sabia, que ele já tava pensando em brinquedo. Sim, não, o cara já tinha a mente pro marketing mesmo das coisas. Eu não sei se a gente conta pras pessoas que a minha bateria acabou e a gente tá gravando isso em outro dia, ninguém precisa saber, né? Então, você só trocou de blusa no meio do vídeo. Eu troquei de blusa, estou com o cabelo molhado nesse momento, então vamos falar que uma enchente passou aqui. Trabalhando na inteligência britânica, o Roald Dahl fez amizade com outro espião, um cara chamado Ian Fleming. Você sabe quem que ele é, Rafa? Escritor? É esse senhor aí que eu tô te mostrando. Um fumante. Talvez essa próxima foto te dê uma dica de quem ele se parece. É um ator de Hollywood. Sim, mas a foto que eu coloquei junto aqui faz uma comparação dele com o personagem que ele escreveu. É o James Bond, Rafa. Who are you? Bond. James Bond. O Ian Fleming, criador e escritor da série de livros do James Bond. Ele escreveu mais ou menos baseado na vida dele mesmo, porque ele também era um espião, ele também trabalhava para a inteligência britânica. Eu desconfio que ele fez uma versão glamourizada do que realmente era a realidade, em que ele podia fazer tudo e todas as mulheres se apaixonavam por ele, mas enfim. Então eles viraram amigos, e inclusive o Roald Dahl acabou escrevendo o roteiro de You Only Live Twice, de 1967. Depois da sua época de espião, o Roald Dahl se casou com uma atriz famosa da época, a Patricia Neal, e juntos eles tiveram 5 filhos: Olivia, Chantal, Tio, Ophelia e Lucy. O filho mais novo, Tio, sofreu um acidente quando tinha só 4 meses e acabou ficando com hidrocefalia. Desesperado para ajudar o filho, o Roald Dahl, junto com 2 amigos, um médico e um engenheiro, criaram uma válvula que aliviava a pressão no cérebro, que ficou conhecida como Wade-Dahl-Tio. A invenção acabou ajudando várias crianças com esse mesmo problema. Mas as desgraças na família dele continuaram. Com 7 anos, sua outra filha, Olivia, acabou falecendo por complicações com sarampo. Também mais tarde, a Patricia Neal sofreu com 3 aneurismas cerebrais enquanto ainda estava grávida de um dos filhos. Nossa, que problemas familiares real, assim. Nossa. Então, eu achei importante a gente saber dessa parte da vida dele, porque é impossível que eventos como esses não afetem a escrita de alguém. Sim. Ele lutou na Segunda Guerra, foi espião nos Estados Unidos, teve diversas tragédias familiares, e tudo isso antes de escrever Matilda, ou a maioria dos livros infantis dele. Mas, eu não sei se você reparou, mas eu comecei a vida dele pela metade. Eu não comecei pela infância. Quando você conta a biografia de alguém, eu devia ter começado, né? O Roald Dahl nasceu em 1916, no país de Gales. Mas eu queria tirar a vida adulta dele do caminho, para daí falar da época que eu acho que realmente moldou as histórias dele. Muito bem, então vamos então agora passar da maneira correta. Roald Dahl nasceu em 1916, no país de Gales. Com 3 anos, ele perdeu o pai e uma irmãzinha para pneumonia. Eu pensei que agora ia ser a parte feliz. Mas você quer alguma coisa boa? Com 6 anos, ele teve a oportunidade de conhecer uma escritora muito importante da época, a Beatrix Potter, que criou um dos personagens infantis mais famosos do Reino Unido, o Pedro o Coelho. Nossa, tem o filme, né? Tipo, recente. This is only the beginning.
Ó, essa é a Beatriz Potter. Prazer, Beatriz. A Sky lançou um filme pra TV mostrando o encontro desses dois escritores britânicos que estavam em fases muito diferentes da vida deles. Bom, agora, né, já passamos a única coisa boa que tinha pra contar. Vamos voltar para as desgraças. Como toda criança, o Roald Dahl gostava muito de doces e chocolates. A loja de doces que ele ia quando criança ganhou até uma placa com o nome dele. Olha, entendi. Olha, já senti a conexão aí. A dona dessa loja se chamava Sra. Pratchett e, segundo Roald Dahl, ela era rabugenta e tratava muito mal as crianças que frequentavam a loja. Ele também diz que ela foi uma grande inspiração para a personagem da Trunchbull. Um dia, ele e os amigos encontraram um rato morto na escola e resolveram que seria muito engraçado colocar o bicho dentro de um jarro para assustar a dona da loja quando ela colocasse a mão lá dentro. Ai, não acredito. Olha, vê se a cabeça de jirico das crianças, né? Nossa, mas o mesmo jarro da Trunchbull também. Pois inspiração. É. Olha. No outro dia, a Sra. Pratchett foi até a escola reclamar dos meninos e o diretor deu uma surra neles, que era o tipo de punição que era comum na época. O nível de travessura das crianças bate com o nível do ambiente que eles estavam, sabe? Eles... É uma travessura, assim, um pouco fora do, sabe, do normal, assim, um pouco um pouco exagerada, mas, assim, a reação que eles recebiam também era exagerada. Então, assim, uma criança que vive num ambiente, acho que pacífico e com, sabe, incentivo, essas coisas, reage de maneira diferente. Mas as coisas só pioraram. Com 13 anos, ele foi para um internato inglês só para meninos chamado Rampton School. Nossa, parece uma igreja, né? Parece uma igreja. Muitas dessas escolas eram escolas religiosas. Eu acho que essa não era exatamente, mas eu sei que em todas elas, geralmente, eles têm também educação religiosa, sabe? Ah, entendi. Ele escreveu um livro contando as suas memórias de infância. No livro, ele descreveu a escola como um ambiente de dominação e crueldade rotineiras, onde eles eram atormentados e apanhavam constantemente dos professores e dos monitores. Então, assim, quando a gente vê a escola da Matilda, que parece tão exagerada, que é um ambiente tão violento, e a Matilda é justamente uma menininha que adora livros, ela gostaria de ir pra escola, ela gosta de aprender, e daí o que ela encontra é um ambiente que não é seguro pra ela, que é opressivo e é violento. Quando você pensa assim, não é só exatamente uma história, quando você vê o que ele passou na infância dele, né? Exatamente. Ele também não recebia muito incentivo para escrever nessa época. O seu professor de inglês disse em um relatório sobre ele: "Eu nunca vi ninguém que insiste tanto em usar palavras que significam o exato oposto do pretendido." E, falando em se rebelar com as palavras... Na peça de Matilda tem a música da escola, ou School Song. Ela acontece quando a Matilda chega na escola pela primeira vez. Os alunos novos chegam nesse portão da escola que parece que saiu de um filme de terror, e eles começam a cantar. Parece quando uma criança começa a cantar bem alto na cozinha à noite porque tá com medo do escuro. Até que, de repente... A coreografia parece que ressalta a ideia de que a escola é uma prisão e os alunos mais velhos esticam os braços, agarram os mais novos como se estivessem desesperados. Eles marcham em alguns momentos, o que sugere essas conotações militares. E eles deixam bem claro que a única coisa que as crianças vão aprender naquele lugar é a obedecer ordens. Nossa, que incrível. Muito legal, né? Muito bom. Nossa, gente, essa direção de arte realmente tá incrível. Eu não vi essas cadeiras saindo aí do chão, não. E essa é uma escola fictícia de uma história de fantasia. Mas essas crianças britânicas marchando e cantando o quanto elas odeiam a escola acabou desbloqueando um trauma na minha cabeça de um outro musical que eu assisti quando criança. Another Brick in the Wall é uma composição do baixista do Pink Floyd, Roger Waters, e faz parte do álbum The Wall, de 79, que gerou um filme também escrito por ele. A música é dividida em 3 partes, mas o que interessa pra gente aqui é a parte 2, quando o personagem do Pink relembra os traumas que ele desenvolveu na época da escola.
Nessa parte do filme, o professor pega o Pink escrevendo poesia, e então ele começa a humilhar ele pra classe toda sem motivo nenhum. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Um poema, que lindo! E qual seria esse poema? Ele também deixa claro o que ele acha sobre poesia. Absolute rubbish, laddie! Devia estar ensinando a soletrar e não poesia! Get on with your work. O professor aplica a punição no menino e logo começa um dos refrões mais icônicos do rock. Eu conhecia a música, mas não conhecia o musical. Pois é. Eu assisti isso com 5 anos, Rafa. Temos uma foice e um martelo aí. Não quero falar nada, mas... Pera, década de 80 esse filme, né? A música é de 79. 79. Mas o filme é de 82. 82. Pera, governo Thatcher, então, né? Gente. Chegaremos Olha. lá. E falando em trauma, eu achei uma coisa que me traumatizou muito mais do que esse clipe. We don't need no thought control. Eu te amo e você nem tanto. Olha, bilíngue. Ei, menina, me dá um sinal. Só queria deixar essa grande... A gente tá falando de poesia, tá aí. Indústria cultural no seu suprassumo, né? Mas, voltando ao original, entre o ambiente de prisão militar, os uniformes, as carteiras, a punição corporal e o desdém pelas artes, tem muita coisa em comum entre esses trechos dos dois musicais. Também, We Don't Need No Education é um erro gramatical. É como se a gente dissesse, nós não precisa de nenhuma educação. Mas esse erro tá ali de propósito, é como um ato de rebeldia. Assim como numa outra música de Matilda. A única diferença é que em um clipe eles revoltam quebrando tudo no final, e no outro eles fazem uma coreografia muito impressionante. Não tem muito a ver mesmo? Total. É uma referência do Roald Dahl, esse filme, essa música? Não. Pra Matilda? A não ser o contexto social e político. E o fato de que os dois estudaram em escolas britânicas para meninos. Because I went to a boys' grammar school, and although I want to make it plain that some of the men who taught it was a boys' school. Some of the men who taught there were very nice guys. You know, it's not meant to be a blanket condemnation of all teachers everywhere. But the bad ones can really do people in. And there were some at my school who were just incredibly bad and treated the children so badly. Just putting them down. Just putting them down, you know, all the time. Never encouraging them to do things. Not really trying to interest them in anything. Just trying to keep them quiet and still and crush them into the right shape so that they would go on to university and do well. Quando a gente vê ele explicando isso, a gente encontra o que ele tem em comum com o Roald Dahl, esse outro autor que também escreveu sobre a época da infância. Eles só estão expressando de maneiras diferentes, o Roald Dahl através de uma fantasia e ele através da música e dos clipes e tal, o que eles passaram quando crianças. E os dois são britânicos. Eles passaram isso em escolas britânicas, mais especificamente escolas para meninos. Aí começa uma parte que eu estou chamando de o problema com as escolas britânicas. This is an English public school. This is where Britain raised its empire builders of yesterday and still trains its leaders of tomorrow. This is the unchanging English public school. If é um filme de 1968 que conta a história de 3 jovens que são maltratados pelos monitores da escola, até que um certo dia eles decidem reagir levando armas para a escola. E muitas confusões acontecem. O filme é descrito como uma sátira à vida nas escolas públicas britânicas e ganhou a Palma de Ouro em Cannes e mais um monte de prêmios. Ah, não sei o nome dele, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ator de Laranja Mecânica. Sim, ele é o Malcolm McDowell, de Laranja Mecânica, que é um filme americano, mas a gente tem que lembrar que é baseado em um livro de um autor britânico. Um fumante. Que quis fazer um comentário sobre a violência de certas gangues de jovens da época, o que
me faz pensar Nossa. qual o problema com essas crianças inglesas, Rafa? O recorte, né, desses artistas também que estão expressando através dos seus filmes, né? Que talvez não é, tipo, a mesma realidade para todas as crianças, né? Talvez elas não compartilham dessa mesma... Assim, é uma coisa a se ver, né? Mas se todos os artistas dessa época estão falando disso, nossa, era uma coisa... Parece que foi um problema, né? Sim. Muito da cultura da punição corporal em escolas veio das práticas das escolas britânicas do século XIX e XX, principalmente em colégios só para meninos. Elas incluem o uso da bengala, vara e a famosa palmatória. Aqui no Brasil, a prática foi trazida pelos jesuítas, que costumavam usar a palmatória nos indígenas, nas suas escolas de catequese. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente nosso diz que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Esse tipo de castigo também foi banido na maior parte do Reino Unido em 1986. Sabe qual país ainda não foi banido? Pelo menos não totalmente, e é praticado em 19 estados? Então, eu não sei, mas vamos chutar, né? Estados Unidos? Estados Unidos. Olha! Estados o país Unidos. mais desenvolvido. Ê! The United States Supreme Court has recently heard an argument involving the top administration in a Dade County high school and several students who attend that school. The students claim they were brutally beaten with a paddle. The consequences of corporal punishment are being discussed outside the court, too. Florida law says that corporal punishment is not to be banned in any state school system, but that each county school board may decide how, when, and where to administer the wooden board for offenses ranging from tardiness to fighting. Now don't do it again. And sit down. Well, a spanking at school, the disturbing scene all caught on camera, and it's now being investigated by police. Federal data suggests that nationwide, one child is hit every 30 seconds in school. This number increases considerably for black students, who receive corporal punishment at nearly 3 times the rate of their peers. According to a 2007 study by the Office for Civil Rights, nearly 42,000 disabled students received corporal punishment over the course of a single school year. Tem um grande número de associações de pediatria e psicologia que dizem que a punição corporal não só não contribui para melhorar o comportamento da criança a longo prazo, como pode causar vários problemas, incluindo a baixa no desempenho escolar, baixa na atenção, comportamento agressivo, ansiedade, depressão, fobia na escola e retaliação contra professores. Que coisa horrível. Nossa, isso não é debatido, não sei, na ONU, direitos humanos? Você sabe que eu já trabalhei em escola, mas eu também sou completamente contra a punição corporal nas crianças, não só na escola, porque as crianças também não têm completo controle de como elas expressam o que elas estão sentindo. O cérebro delas está em formação. E é difícil até pra gente controlar o nosso foco, dominar a concentração. E eu não tô dizendo que a gente devia mimar uma criança e dar tudo o que ela quer. Eu só acho que quando você bate numa criança, você não tá dizendo me respeita porque eu sou seu pai, ou sua mãe, ou seu professor. Você tá dizendo me respeita porque eu sou mais forte do que você. Mas um dia isso muda, né? E é isso que a gente está ensinando, que o mais forte bate e o mais fraco apanha e fica quieto. É o mundo que a gente está mantendo e ensinando do ciclo de violência para as próximas gerações. Sim. Mas, falando em soluções, assim, a gente tem que encontrar soluções, tem um documentário que uma professora querida nossa indicou, professora Alexandra, beijo professora, aliás, que se chama A Educação Proibida, que é um documentário de 2012, que eu passei pra você assistir, Rafa. Passou. E eu, como enfim, um bom amigo, assisti. Porque você é muito competente, Rafa, entendeu? Sou, não. Eu comentei com você off aqui que talvez não é um documentário pra todo mundo, no sentido de, tipo, talvez você se canse, porque ele é um pouco repetitivo demais. Mas eu acho que compensa no sentido de, tipo, a reflexão que ele vai promover aí. Foram os próprios empresários industriais do século XIX que financiaram a escolarização obrigatória através de suas fundações. A educação continua sendo a mesma, uma ferramenta para formar trabalhadores úteis ao sistema e uma ferramenta útil para que a cultura permaneça sempre igual e sempre se repita.
o que significa conservar a estrutura atual da sociedade. Reflexões muito importantes sobre esse sistema educacional que a gente vive, né? Eu, assim, analisando a minha experiência, talvez eu fui uma pessoa que me adaptei no sistema educacional, sabe? E consegui sobreviver a ele de uma maneira tranquila, né? Tanto que eu era considerado, de certa forma, ali um bom aluno e tudo mais, então eu consegui... Nerdinho, né? eu consegui me adaptar. O que é horrível, porque hoje em dia eu vejo que definitivamente tudo que eu aprendi na escola parece que não serviu de muita coisa, sinceramente. Nós dizemos que nas escolas convencionais a aprendizagem é preventiva. Professora, para que serve isso? E a professora responde, algum dia você pode precisar. E tudo que eu aprendi eram coisas boas, assim, a gente pensa pelo menos, né? Mas o objetivo único, pelo menos no meu caso, não sei o de vocês aí que estão assistindo, mas era basicamente vestibular, assim, pra mim, né? Era esse o objetivo que a gente estudava, né, todo esse tempo, né? Você não fazia uma coisa por prazer, por curiosidade, simplesmente, sabe? Por, assistir alguma coisa, uma reportagem na TV, olha, tem esse assunto, quero estudar esse. A mente de uma criança tem uma qualidade de aprendizagem muito superior à dos adultos, porque é naturalmente desenvolvida para perceber o que lhe é apresentado, e com isso cria sua identidade, constrói a si mesma. As crianças absorvem cultura. As crianças absorvem a cultura dos pais. Isso se vê, inclusive, na linguagem. Não existia isso. Você tem ainda, né, esse cronograma curricular que precisa ser seguido e várias matérias no mesmo dia, com aulas extremamente curtinhas, e tem que cumprir essa material aí durante o ano, num certo tempo e tudo mais. Então as coisas ficam muito só no decorar, né? Que é justamente o que esse documentário fala, né? A gente meio que só tá ali pra repetir as coisas, e por isso que a gente não tem prazer, né, com o que a gente tá aprendendo, porque na verdade a gente não tá aprendendo, a gente só tá decorando, e 2, porque o objetivo é só esse, né? Passar numa prova que depois também define o resto da sua vida, e só através dessa prova, será que isso é justamente capaz de analisar a gente, de mostrar o nosso desempenho? Então, por exemplo, crio conflitos de nível cognitivo. Vamos ver quem chega em primeiro lugar. Com isso, uns são ganhadores e os outros são perdedores. Todo mundo fala de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição, e a competição é o princípio de qualquer guerra. Então, muitas reflexões aí que esse documentário coloca, né? Ele realmente, assim, abriu meus olhos nesse momento, sabe, pra isso. E eu também não quero que os professores fiquem como os vilões dessa história, porque eles têm um dos trabalhos mais difíceis do mundo, e além disso, eles estão sobrecarregados. Além dos desafios normais da profissão, eles têm que lidar com várias crianças que têm necessidades específicas, com problemas psicológicos e sociais gravíssimos e que estão passando necessidade em casa, às vezes num ambiente de violência, de drogas. Isso vai muito além do que seriam as atribuições de um professor, e é humanamente impossível controlar tudo isso sozinho. Só deixa a reflexão, né, de como o sistema educacional, do jeito que ele tá extremamente falho, né? Só gera desmotivação em ambos os lados, né? Tanto do docente como do estudante, né? Eu acho interessante que eles citam vários estudiosos e eles citam o polêmico, não pra gente, mas pra outras pessoas, ele é polêmico, o Paulo Freire. Ele tinha essa filosofia famosa de que a melhor maneira de ensinar é colocar o aprendizado no contexto em que o aluno está. Tenho horror a dar conselhos, e não dou nem a meus netos. Se eu tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje, seria exatamente o seguinte. Primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Ainda existe programa livre, Rafa? Não, é o Altas Horas agora. Nossa, é verdade. Quanto à polêmica de que alguns conservadores dizem que o nosso sistema já é freiriano e por causa disso ele falhou, não é verdade. O nosso sistema educacional não é freiriano. O que acontece é que a maioria dos professores de humanas gosta muito dele e vive citando ele.
E não é à toa que a maioria é progressista. História, filosofia, artes, porque em regimes conservadores a primeira coisa que é desvalorizada e suprimida são as matérias de humanas. Então não existe essa doutrinação que certas pessoas falam, mas sim vários professores que são fãs do Paulo Freire. E eles deveriam mesmo ser, porque ele não é tão valorizado no Brasil como ele deveria. E enquanto isso, tem muita gente que idolatra a imagem dos colégios internos britânicos. Mas eu desconfio que essa imagem vem da cultura pop e algumas pessoas acham que se eles estudassem lá, eles iam ganhar uma coruja, uma varinha e aulas contra as artes das trevas. Harry cresce em uma família abusiva até que coisas estranhas começam a acontecer quando ele tá com raiva. Ele descobre que é porque ele tem poderes mágicos. Ele vai para uma escola que não se preocupa muito com a segurança das crianças e eventualmente usa seus poderes para combater injustiças e lutar contra o vilão da história. E também ele usa seus poderes mágicos contra Pam Harris. They use a cane and some fruits as boy. Oh yeah. Yeah, I've been beaten loads of times. A única diferença, eu diria, é que em Harry Potter a menina gênio não é protagonista. Também eu tenho certeza que o fornecedor das genialidades Weasley é o Willy Wonka. Enfim. Que incrível. Não, coincidência, adorei. Rafa? Olha, crimes cinematográficos. Estamos fazendo um expose aqui, tá? De obras roubadas. E aguardem, porque Harry Potter também roubou de Barbie, tá? Mas sim, o Roald Dahl foi muito influente para autores que vieram depois dele, principalmente de histórias infantis. O humor irônico, a descrição dos personagens tem muito em comum com a narração da J.K. Rowling. Mas não é só a influência que um teve sobre o outro. Esses dois autores têm em comum um certo contexto político e social. E assim começa o nosso jogo dos centavos, porque eu não tenho 1 milhão para te dar, Rafa. Tá ótimo. Eu participaria de graça, não precisa nem de centavos. Nossa, se eu soubesse. Rafa, valendo 25. Quem é essa pessoa? Alternativa A, Meryl Streep. Alternativa B, Aracy Balabanian. Alternativa C, Margaret Thatcher. Alternativa D, uma imagem gerada por inteligência artificial cujo prompt foi o Trump de drag. Gente, essa tá muito difícil. Eu posso ligar pra alguém pra pedir ajuda? Não dá tempo porque a bateria da minha câmera vai acabar, Rafa. Você vai ter que responder. Ai, meu Deus. Margaret Thatcher. Acertou! Essa é uma outra figura importante agora para os nossos estudos dessa historinha que eu tô contando. Eu tava em dúvida da D, tá? Eu imaginei que você ia ficar em dúvida, então para sanar essa dúvida, eu também separei aqui uma imagem do Trump de drag. Participando de Drag Race ainda. Essa temporada eu pulo, tá? Pode deixar. Margaret Thatcher foi ministra do Reino Unido de 1979 a 1990 e também líder do Partido Conservador Britânico. A política dela era liberal e conservadora. Enquanto ela estava no poder, ela privatizou muitas empresas britânicas, praticamente destruiu o Sindicato dos Mineradores, fez políticas contra imigrantes, homossexuais e outras minorias e era amiguinha do Pinochet. Antes disso, ela tinha sido secretária da Educação e, para diminuir gastos, ela cortou a distribuição de leite que era dado para as crianças nas escolas públicas. Ou seja, basicamente a cartilha que os conservadores usam hoje ela ajudou a escrever. Mas como todo bom político, ela tem os seus fãs. Eles são chamados thatcheristas. Não, peraí, eu me enganei de foto. São chamados thatcheristas, Rafa. Thatcheristas. Os thatcheristas, eles têm essa imagem de pessoas individualistas, consumistas, superficiais, preconceituosos e que odeiam tudo que é diferente deles. Parece familiar, né? Te lembrou alguma coisa? Nesses últimos 4 anos pareceu muito familiar. E thatcherista é justamente o termo que vários acadêmicos usam para se referir a duas famílias bem conhecidas da gente. Por outro lado, nós temos os Dursleys, a epítome de um certo tipo de família thatcherista, ambiciosas de comerciantes / classe média, como eles são descritos faz décadas por comediantes. Quando é que eles vão aprender? Exclamou tio Walter, batendo na mesa com o punho grande e arroxeado. Que a forca é a única solução para gente assim. É verdade,
concordou tia Petúnia, que ainda procurava ver alguma coisa por entre a trepadeira do vizinho. Guest nota que a senhorita Trunchbull pode ser lida como uma representação de Thatcher, mas o ápice do simbolismo thatcherista talvez seja o retrato dos Wormwoods. Tem um garotão, o Michael, e um engana, a Matilda. Essa quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Quer que a Matilda vá pra faculdade? Faculdade? Eu não fui lá. E nem conheço quem tenha ido. São um bando de hippies e vendedores de meia tigela. A maioria ali, não tem nada na cabeça. Porque as duas famílias, eles são colocados como ridículos. Eles são colocados como uma paródia de um tipo específico. E sei lá, eu acho que pra mim é praticamente se a gente inventasse, se a gente quisesse fazer uma paródia de uma família e colocasse que o pai usa óculos escuros e tira foto dentro do carro com uma bandeira do Brasil. Mas eles também, esses estudiosos, eles fazem críticas a essa maneira de ridicularizar essas famílias. Eles criticam a abordagem que os autores escolheram para representar esse grupo e eles apontam hipocrisias na maneira como eles representam os heróis, em relação com os heróis. Mesmo que os Malfoy sejam sempre mostrados como a culminância do mal, a culpa é colocada em sua família e não nas estruturas da aristocracia. De fato, Rowling tenta de tudo para desviar a atenção das ideias de hierarquia e hereditariedade que estão por toda a história. Colocando a culpa em sua burguesia thatcherista, ela esconde a construção de classe de seus livros. Somos convidados a escolher não entre a aristocracia e seus aliados, os novos ricos e a mudança revolucionária, mas entre duas visões da aristocracia em competição. Os heróis nessa estrutura também são aristocratas, vêm de uma longa linhagem de famílias mágicas, os Dumbledore, os Weasleys e os Potter. Didn't think your mom and dad would leave you with nothing though, did you? Os Wormwoods são punidos pelos seus pecados, pelo seu culto às aparências, sua vaidade, seu mau gosto e seu sexismo. A humilhação que Matilda inflige aos pais é uma forma de vexação de classe porque é justificado por, e tem como alvo, as características pelas quais os Wormwoods são reconhecidos como uma caricatura socioeconômica. Eu acho que a aparência já é meio caminho andado. As pessoas não compram carro, confiam em mim. E é por isso que eu cuido muito bem da minha aparência. Eu já tô conseguindo, tá saindo, tá. Eles basicamente acham que é uma crítica meio superficial, rasa. Né? Sim. É uma crítica superficial e que eles não estão atacando o verdadeiro problema. Eles estão tirando sarro de uma classe específica que tem esses valores de direita que a gente também não concorda e não gosta. Sim. Mas ao mesmo tempo, eles não atacam a raiz do problema. Né? A raiz do problema. Sim. Comum, né? Comum. Obras da indústria cultural, principalmente feitas por essas grandes corporações, né? Elas podem até absorver essas mensagens que vão contra, né, a ideia homogênea de sociedade que a gente vive, mas geralmente elas tendem a fazer isso de uma maneira superficial, até porque não se dá para atacar de maneira muito ferrenha, porque chega no problema que seria justamente as grandes corporações nesse caso, né? Então você não poderia estar falando sobre a pessoa que está te financiando nesse caso, né? Mas eu acho que é muito comum também quando a gente tá querendo criticar alguma coisa e a gente tá inserido nessa cultura do jeito que ela tá e a gente não entende muito bem, principalmente como que é a organização do mundo e tudo mais, a gente encontra esses problemas superficiais mesmo, a gente nunca acha o problema à raiz, né? E eu acho que isso reflete muito numa sociedade que tem esses valores, né? Que passaram por esses valores thatcheristas e que são capitalistas ainda, né? A gente aqui também. O nosso primeiro pensamento não vai ser uma coisa que foge da nossa cultura, né? Então, talvez é por isso que seja superficial as coisas, né? Mas já é interessante só o fato de, tipo, eles estarem contra, pelo menos ou pelo menos tentando, né, através dessa interpretação desses autores, né, desses espectadores também, tentando colocar alguma mensagem contra, né, esse governo thatcherista, né, porque isso já é muito interessante mesmo, que ele não consegue fazer essa análise profunda, né. Eu acho que o problema maior é que a repulsa que eles têm com essas pessoas é um problema estético. Talvez. Mais do que um problema político, sabe? Eles acham assim, olha, esse pessoal
brega, ignorante, superficial, isso e aquilo. Mas, assim, eles são famílias de classe média, sabe? Eles não são o problema da questão. Sim. E acaba Então, chegando nessa questão classista também, né? De não reconhecimento da própria classe, né? Porque a gente vê eles como inimigos, mas na verdade eles só estão sendo, tipo, essa cortina de fumaça, né? Pro grande problema que tá por trás, né? Eu acho que seria, tipo, a gente também, pegando os votantes daquele governo anterior, né? Horrível que a gente passou, e achando que eles são definitivamente o grande problema da nossa sociedade, sabe? Não vendo quem tá por trás disso, sabe? Então, tipo, não adianta a gente brigar com o nosso familiar que votou naquela pessoa, porque ela não é o problema. Ou pelo menos ela sozinha não é um problema, né? Existe uma coisa por trás, existe todo o que levou essa pessoa a ter esse voto, né? Essa é a grande questão. E Rafa, e falando em problema, eu queria só trazer a última coisa que Roald Dahl e J.K. Rowling têm em comum. Eles são muito problemáticos. Eu acho que não tem como fugir de falar das polêmicas de um cara que tem uma seção inteira da Wikipédia dedicada ao seu antissemitismo. Roald Dahl dizia que não era antissemita, mas sim anti-Israel, e apesar do problema Israel e Palestina ser um assunto complexo, não dá para defender a declaração medonha que ele fez mais tarde, que eu não quero nem ler em voz alta, para falar a verdade. Em virtude do seu amplo histórico de declarações consideradas antissemitas, a Casa da Moeda decidiu não produzir uma moeda para comemorar o centenário do nascimento de Dahl, porque ele foi considerado como sendo associado ao antissemitismo e não considerado um autor da mais alta reputação. A família de Dahl pediu desculpas pelo antissemitismo de Dahl em 2020. Em uma declaração no site oficial, a família Dahl e Roald Dahl Story Company se desculpam profundamente pela dor duradoura e compreensível causada por algumas das declarações de Roald Dahl. Tá. Que já é de praxe, né? A família tinha que dar alguma declaração assim. Sim. Primeira polêmica gigantesca. Outra polêmica grave ligada ao autor é o racismo presente na versão original da Fantástica Fábrica de Chocolates, onde os Oompa-Loompas originais eram retratados como escravos pigmeus africanos, maltratados e seminus. Essa ilustração é do Fate Jacques, então, para ser justa, aí não é do Quentin Blake. A versão que eu tenho aqui, ela já é bem diferente. Vou te mostrar até. Não sei se pegou aqui. Enfim, eu vou mostrar em algum Tá focando? Tá focando, meninas? Os Oompa-Loompas? Agora que são politicamente corretos? Então é isso. Mas você viu que foi uma coisa que foi racista até pros anos 70, porque logo em 73 eles mudaram pra colocar que os Oompa-Loompas são brancos. Mas não mudaram a história de origem deles, praticamente. Que o Willy Wonka pegou eles de uma selva e paga eles com cacau, praticamente. Então, isso ainda tá na versão que eu tenho hoje. E que eu comprei há poucos meses aí. Então, a versão do Tim Burton pro cinema também tem uma pegada assim, né? Sim, porque e a primeira versão não são conta essa história. Racializados, né? E tem todo esse backstory aí de ir nessa tribo deles, né? Eles colocam dessa forma. Ali não parece que existe um acordo, né? Mas definitivamente os Oompa-Loompas são meio que escravos real, assim. Então, e eles não saem da fábrica, né? Eles vivem ali e não saem dali. Eu acho que no filme do Tim Burton, inclusive, eu acho que é o cacau também. Acho que eles pegaram essa versão do livro, então. Ai, vamos para mais polêmicas, gente. Estão preparados? Continua, Rafa. Preparados, porque agora a gente tem, eu acho que a famosa, talvez a última polêmica de Roald Dahl, que é a revisão das obras, né, que aconteceu esse ano. As obras de Roald Dahl estão a ser revisadas pela editora Puffin Books, que sugere alterações. O objetivo é editar, cortar, alterar e acrescentar de acordo com as sensibilidades contemporâneas, adaptando a linguagem em temas como o peso, a saúde mental, a violência, o gênero e a raça. Polêmica porque existem pessoas contra e a favor a essas revisões. Então, essa polêmica do revisionismo, talvez é que eu entrei mais em contato, né? Porque realmente estourou esse ano e acabou espalhando, assim,
pros meus ouvidos, né, também. Eu não sei como interpretar essa polêmica, né, porque, tipo, essas obras já foram escritas, então, queira ou não, apagar elas, assim, não vai acontecer, né? Você não consegue fazer esquecer todas as palavras que já estão escritas lá, né? E também é meio tentar apagar parte da história, né, também, né? Porque eu acho que precisa ter esse registro, né? É um registro também do seu tempo, porque a gente sabe que naquela época não era tão criticado assim. Era uma coisa mais entre pessoas das universidades, né? Os próprios críticos literários aí, que eles fizeram essa crítica sobre racismo em 1970, né? Não a população em geral. Então, talvez eu veja até como uma forma de, tipo, ser uma tentativa da própria família esconder esse lado ruim do Roald Dahl e tentar meio que higienizar a imagem dele. Talvez. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu não sou contra também reescrever, porque, tipo, é uma nova edição, sabe? Então, sabe, as novas crianças precisam consumir um vocabulário novo e também não vejo problema nisso, sabe? Eu vi muita gente muito crítica a isso, falando que é censura e tudo mais, mas os livros antigos vão estar lá ainda, sabe? Você vai poder conferir eles e tudo mais. Talvez o que a gente devia fazer, e talvez isso seja um pouco controverso da minha parte, seria apoiar os novos autores, né? As novas histórias que surgem, porque a gente precisa... Porque esse mercado, ele emprega pessoas, né? Se a gente só consome os mesmos autores de antigamente, em teoria você nunca vai renovar novos autores e você não vai dar mais empregabilidade para novos autores criar novas histórias, né? Então, clássicos são super interessantes, mas eu acho que eles são um pouco para quem gosta mesmo e quer ir a fundo naquilo, né? Os clássicos, para mim, eu acho que eles dão essa sensação. Não que crianças não possam ler clássicos, mas eu acho que elas também têm que ler esses autores novos nesse sentido de dar empregabilidade para eles, tá, gente? Porque eu não quero ninguém desempregado. Eu vi que a editora iria ter 2 edições, na verdade. A edição original e a edição para crianças, e que essas mudanças seriam feitas para edição para crianças. Que eu acho que faz sentido. Sim. Não tem o porquê as crianças verem coisas que eram faladas no passado e que podem ser, sim, ofensivas, principalmente ensinar certas coisas para elas, né? Eu acho que também essas polêmicas, às vezes, são colocadas como cortina de fumaça para outras coisas, sabe? Exato. Para outros problemas. Às vezes a gente fica falando sobre coisas muito pequenas que não são, na verdade, a raiz do problema. Mas falando em raiz, Rafa, eu concordo que a gente tem que começar a dar agora, quando a gente fala assim, vamos parar de falar. A gente estava fazendo a comparação com a J.K. Rowling, por exemplo. Vamos parar... tem outros livros além de Harry Potter, o que eu concordo. O que acontece é que, justamente nesse vídeo, a gente está trazendo o quanto tudo influencia tudo. E nenhuma obra, mesmo sendo feita por uma pessoa que pertencente de uma minoria, uma pessoa com plena consciência de todos os problemas sociais, ela não consegue fugir de estar vivendo nesse mundo onde ela é cercada por todas essas influências. Eu acho importante que a gente não fique preso realmente só no que é considerado clássicos, até porque essa definição foi feita por pessoas ou até acadêmicos e pessoas que são parte, geralmente, de um mesmo grupo hegemônico e já que sempre teve o poder de escolha do que é bom e do que é ruim. Todas esses questionamentos e buscar coisas novas, eu concordo plenamente. O problema de a gente falar assim, olha, sabe qual é a solução? A gente cancela esse povo, chega de falar desse povo. E a gente vamos só falar agora de coisas que a gente considera o bom e esse ideal da nossa sociedade agora, da nossa visão. Eu acho que é irreal isso, sabe? Porque nós somos, na verdade, folhinhas de uma mesma árvore que é alimentada pela mesma raiz, sabe? A gente teve um boom de comunicação, uma revolução na comunicação mundial com a internet. Existiu uma mudança muito grande, foi muito rápido, e eu acho que isso também acabou sendo a raiz de muitas das mudanças políticas que aconteceram. A gente teve uma reação da extrema-direita muito forte, mundial, não foi só aqui no Brasil, isso começou antes disso.
E eu acho que tem tudo a ver com a revolução da comunicação que aconteceu. E as pessoas começaram a querer falar de outras coisas, a começar a falar de problemas sociais e de grupos que estavam sendo oprimidos há muito tempo. Sim. A gente já falou no nosso podcast que isso não é... Nenhuma dessas conversas são conversas exatamente novas, porque a gente teve uma revolução também na comunicação e algo parecido nos anos 60. A gente tá tendo de novo, e dessa vez por causa dessa mudança na comunicação que a internet trouxe. Sim. E aí veio o que a gente faz, como é que a gente organiza isso, como que a gente... vamos fazer uma forte repressão social através do que se começou a chamar, vamos cancelar. Assim como a gente cancela séries e coisas assim. E o que é cancelar? Porque, assim, não funciona com pessoas que são muito famosas. Sim, Essa que é a verdade. Eu acho que a gente já devia ter chegado nessa conclusão. Não adianta você falar que a gente vai parar de falar sobre certas pessoas ou fingir que nunca existiu, porque praticamente ela faz parte de uma rede de influências muito grandes que vai chegar até a gente. Não tem como a gente fingir que não vai chegar. O cancelamento a gente vai parar de consumir na questão de um boicote monetário. A gente sabe que o capitalismo não funciona assim. A gente consegue fazer uma repressão em pessoas que não são exatamente famosas. Já aconteceu de pessoas perderem o emprego porque elas fizeram uma piada de mau gosto no Twitter. Sim. E existiu um linchamento virtual em cima dessa pessoa. E aí, destruiu a vida da pessoa. Porque a pessoa não tem os dispositivos de defesa que uma celebridade tem. Exato. Que um autor famoso tem, que uma J.K. Rowling da vida tem. Entendeu? Isso sim funciona. Aí as pessoas que saíram desse linchamento, digamos assim, saíram talvez com a sensação de, mas eu participei da justiça sendo feita. A mesma coisa de quando, sei lá, você vota pra tirar uma pessoa que você acha tóxica no Big Brother. Sim. A justiça foi feita porque eu votei e a pessoa saiu. Sendo que a gente sabe que tudo aquilo é muito performático. E esse gosto de participar da justiça sendo feita, eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que tem uma parte de... esse gosto por sangue que às vezes as pessoas têm. O heroísmo, sabe? né? De gosto de ver. E também... Mas também tem uma parte... Vamos ser justos também. Tem uma parte de desespero por ver quantos problemas tem. O quanto a gente se sente impotente diante de todos esses problemas. Sim. Mas fazer parte de alguma coisinha no Twitter ou na internet ou qualquer coisa assim... dá a sensação, dá a ilusão de que a gente tá fazendo alguma coisa. E aí volta naquela questão que a gente falou, né? De achar soluções rasas para problemas muito complexos, né? Que é justamente depositar toda essa carga de culpa num indivíduo só, como se ele fosse total responsável por todos esses problemas extremamente gigantescos, né? E aí faz uma coisa dessa, só que é real o que você falou, é um impasse, a gente não sabe se, eu acho que não falar também é uma coisa ruim, porque a gente aprende com os erros, né? Então, eles têm que ser endereçados que são um erro, pra gente, de certa forma, aprender. Claro que nesse contexto de fama, eles fazem isso pra justamente, quanto mais fale bem ou fale mal, mais falem de mim, né? Já dizia MC Melody. Então, é uma frase muito boa, sabe? É uma frase da internet, Grande filósofa. Grande filósofa. Então, definitivamente, a fama, ela necessita de quanto mais você fala, tudo bem, né? Não importa o que é. Porque vai ter essa estrutura que vai garantir que essa pessoa continue sendo vista, né? Sendo consumida e tudo mais, né? Mas nesse indivíduo desconhecido, né? Nesse anônimo, definitivamente eu acho que é uma coisa até cruel, né? Porque, igual a gente falou, se a gente compara ações que são desproporcionais a que alguns grandes artistas fazem, é desproporcional também esse linchamento, né? O que acontece com as pessoas, assim. Então, definitivamente é um impasse, porque você não sabe se você fala ou se você só ignora e, não mostra que aquilo é um erro também, principalmente para as novas gerações, né? Por isso que talvez isso de cortar as palavras seja interessante, porque talvez volte na maior questão desse
projeto, podcast, né, que é o nosso canal aqui, que é sobre a cultura, né, e quanto mais a gente reforça as coisas através da nossa cultura, né, através dos nossos comportamentos. Então, queira ou não, você não expor as crianças a esse vocabulário, por exemplo, errado dentro dos livros do Roald Dahl e trocar eles, é uma forma de você mostrar uma nova alternativa de vida, né, do que você ficar reforçando que aquelas palavras existem e, de certa forma, deixar essas folhinhas mais presas a esse caule horrível, né? Então, a gente precisa se desprender de alguma forma, né? Mas como fazer isso? Definitivamente é uma questão. E eu acho que o principal também pra gente falar aqui talvez seja de, tipo, fãs do Roald Dahl, sabe, dos livros dele, que agora se sentem culpados depois de tudo isso. Eu sou uma pessoa horrível porque eu apoio uma pessoa dessa. Assim, gente, minha opinião, tá? Eu acho que é um debate extenso isso, mas não se sinta culpado de gostar de uma obra de um artista polêmico, assim, principalmente porque você gosta daquela obra específica, sabe? Você não venera aquele artista. Eu acho que quando você faz essa separação, não se julgue tanto. Porque acontece, gente, na infância a gente gostava de uma coisa que era super legal pra gente, aí a gente vai entender o backstory ali da produção, é só caos. E, de novo, né, as pessoas fazem boicotes seletivos, né? Porque tem determinadas empresas que vocês aí não fizeram boicote, estão fazendo para outras coisas, né? Tipo, uma Coca-Cola da vida, uma Disney da vida, e aí ninguém boicota, né? Todo mundo passa o pano. Então, é seletivo também. Então, dá pra ver o quanto a gente é emotivo em relação às coisas que acontecem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que levar as coisas mais na tranquilidade, menos no julgamento. Talvez essa seja a grande questão, sabe? A Disney não tem como boicotar porque ela é dona de tudo, inclusive sua avó. Eu acho que a questão é toda a época do cancelamento, toda a época das redes sociais, todas as conversas que aconteceram e que estão acontecendo. E elas querem dizer que elas são um processo que é um processo que está acontecendo ainda. Sim. É um processo em desenvolvimento. A gente não sabe, a gente encontrou um problema, sabe? Que não é um problema, são vários problemas que a nossa sociedade tem na sua base, na sua estrutura. E que, principalmente, a gente não sabe como realmente resolver. E aí, para a gente ter essa satisfação pessoal, ou pelo menos ter a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, a gente fica apontando para indivíduos. Sim. Não só para o indivíduo que criou aquela coisa e que fez algo errado, mas pelo indivíduo que consome aquilo, pelo indivíduo que fala daquilo. E a gente fica assim, viu? É a sua culpa, você não para de falar disso. Não, é a sua culpa, porque você não sei o quê. Gente, separar o autor da obra. Não dá para separar o autor da obra, eu acho, porque o que a gente já falou, o que está na obra vem muito do contexto político-social que o autor estava, da sua visão sobre esse contexto, e eu acho que a gente vai ainda falar muito sobre isso aqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente falar assim, então a gente vai parar e vai cancelar todo mundo, porque não funcionou. Já foi uma tentativa já feita. Eu acho que já está mais comprovado que isso não funciona. Essa não é a solução para o problema. E eu vi também, como eu falei para você, tem esse documentário da BBC que pinta o Roald Dahl como esse herói de guerra, gênio, um cara brilhante. Ao mesmo tempo, eu li artigos que colocam que ele era só um babaca que deu sorte. Entendeu? E eu acho que a verdade... Eu não digo que a verdade está entre essas duas coisas. Eu acho que a verdade é tudo. E esse que é o problema. O nosso cérebro só consegue pensar em uma coisa de cada vez. E não consegue entrar na nossa cabeça que o mundo é tudo ao mesmo tempo. Em todo lugar. E é lugar. isso que a internet tá deixando tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa eu acho que esse título é brilhante. Porque ele resume a vida moderna. Sim. Com a gente tendo acesso a todas as informações ao mesmo tempo, quando a gente só estava acostumado a ter acesso às informações e às polêmicas da nossa aldeia. Sim. Entendeu? E agora a gente sabe tudo o que aconteceu. E aí a gente tem que tome uma decisão agora, senão você é cúmplice de coisas horríveis que estão acontecendo e já aconteceram, e fala, gente, isso é impossível para um ser humano tomar, sabe, esse tipo de decisão. Essa responsabilidade. Eu não acho que a gente tem que
deixar de procurar soluções, porque eu acho que tem realmente vários problemas na nossa cultura. E esses problemas na nossa cultura acabam espelhando nos problemas da vida real, né? Digamos assim, de pessoas que são realmente machucadas por isso. Mas seja lá o que a gente fez nessa primeira época do Twitter e tudo isso, não funcionou. Não é por aí. Sim. Eu acho bom que a gente tentou. Sinceramente, eu acho bom que a gente tentou. Mas eu acho que é isso. Eu não sei, porque é uma tentativa que muitos saíram feridos, assim. A gente teve mais feridos que salvos, mas acho que a grande questão, pra mim, talvez seja que a gente sim precisa discutir tudo isso, sabe? E compartilhar também a culpa, né? A gente é fruto de dessa cultura que a gente já falou aqui, que a gente não tem aquele início perfeito que a gente quer achar, sabe? A gente não vai conseguir achar isso, a raiz nossa, a única pessoa que foi a problemática lá, a Eva, sabe? Da Bíblia, a gente não vai... Cadê a Eva? Estamos em busca da Eva. A gente não vai achar isso. A primeira pecadora. Entendeu? Por isso que as mulheres agora estão pagando. Eu acho que isso mostra muito, né? Como a nossa cultura é totalmente cristã, essa busca por sempre um motivo único, sabe? Um culpado, mostra muito que vem dessa liturgia bíblica, né? Mas definitivamente é um problema coletivo, né? Que a gente tem que lidar de maneira coletiva. E não significa, principalmente nesse negócio de apontar para os outros, às vezes você também tá errando, né? E você aponta para você quando você erra também. E você se perdoa, mas não perdoa os outros. Como é que tá o balanço disso, né? São questionamentos, tá? Eu tô colocando isso porque são questionamentos que eu faço comigo mesmo, sabe? Eu sempre me coloco numa posição de balança, às vezes, assim. É o que eu tento fazer comigo, sabe? Do tipo, será que essa ação, se eu fizesse comigo, eu gostaria? Será que o peso disso e tudo mais? Enfim, gente, eu acho que tudo precisa ser discutido, mas de forma menos esquentada, como é num Twitter da vida, por exemplo. Eu sei que todo mundo quer uma solução, mas a gente também tem que entender que todo mundo é o problema e ao mesmo tempo ninguém é o problema, porque o problema veio antes da gente. Então, gente, é uma coisa extremamente complexa. Definitivamente. Mas vamos discutir, definitivamente. E falando em pra onde as coisas vão... Depois que morre? Pra onde Aí vão? só o Rodol vai saber, né? Então, Rodol morreu, mas... Como a gente disse, a obra continua e continuam adaptações. E agora a Netflix comprou o Roald Dahl Story Company e vai sair uma série do Taika Waititi baseado no Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate. O Wes Anderson vai lançar um curta baseado em um dos livros de contos dele. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. E a primeira dessas adaptações, que a gente começou falando, é o musical de Matilda, que saiu ano passado, em 2022, Matilda. No final do ano passado, que foi baseado na peça teatral que estreou em 2011 em Londres e só depois foi para Broadway em 2013. A peça ganhou diversos prêmios, inclusive 4 Tonys, que é tipo o Oscar do teatro musical, e a direção e o texto são do Dennis Kelly, e as músicas são do Tim Minchin, que já era um comediante famoso pelo seu estilo sarcástico de comédia musical. Clever never made no one rich. It doesn't appeal to the teenage market. The teenage market. Sabe o que me surpreendeu? Porque eu acompanhava a carreira dele antes, e como eu disse, ele era esse cara rebelde. Me surpreendeu o quanto é genuína o amor dele por essa peça. As letras das músicas são geralmente muito sinceras. Tem algumas que são só, que lembram mais a comédia dele, o humor dele. Mas as músicas da Matilda, elas são muito introspectivas e elas combinam muito com a personagem, sabe? Ele interpretou muito bem o que se passaria dentro da mente, colocou a gente dentro da mente dessa personagem. Essa música se chama Quiet e ela acontece quando a Trunchbull tá gritando com a Matilda. E é nesse momento que a gente faz uma jornada pra dentro da mente dela e escuta o que ela tá pensando.
that light was to travel away from us. At the full speed of light, she's right in a way. But I'm trying to say I'm not... A Matilda fala sobre como a cabeça dela fica sobrecarregada com todos os seus pensamentos, mais todos esses estímulos externos. And when everyone shouts like they seem to like shouting, the noise in my head is incredibly loud. And I just wish they'd stop. My dad and my mum and the telly and stories would stop for just once. A música tem um crescente até que... And suddenly everything is... quiet. E esse momento parece expressar uma desassociação que ela sofre. Um mecanismo de defesa que o cérebro cria para suportar os momentos de sobrecarga. And though the people around me, their mouths are still moving, the words they are forming cannot reach me anymore. Como é a minha música favorita, assim, eu me identifico tanto. Você vê como, tipo, a gente fala de como a arte consegue, às vezes, explicar coisas que você não conseguia explicar, assim, através da música. É por isso que eu amo musicais, Rafa. É por isso que eu amo musicais. As pessoas falam assim, as pessoas não saem cantando. Não, ninguém tá saindo cantando. Você tá entrando numa jornada dentro dos sentimentos, dos pensamentos desse personagem que você não teria a oportunidade num outro tipo de gênero. As pessoas gostam de filmes de ação. Ninguém vai sair pegando uma arma e atirando em todo mundo. Isso não pode. As pessoas gostam de filme de romance. Ninguém vai te amar. Eu adoro musicais também, mas eu tô me colocando nesse cenário musical, principalmente influenciado pela Ellen, né? Então eu assisti Matilda quando saiu na Netflix, assim, eu acho que uma semana depois. E, assim, a minha música favorita não é Quiet, mas eu acho que reflete também a minha personalidade, que é As Crianças Revoltadas, né? Então essa é a minha música favorita. A próxima música que eu ia mostrar, a gente também, você já conhece, então eu vou mostrar só um pedacinho. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Nori, ou Travessa, acontece quando a Matilda tá prestes a aprontar com o pai dela pela primeira vez. Like Romeo and Juliet. Twas written in the stars before they even met. Nessa música, ela fala dos personagens das histórias que ela lê e como ela não se conforma com essa passividade dos personagens. The endings were offered and it's a bit gory. I wonder why they didn't just change their story. E aí vem o tema dessa Matilda, de que você precisa tomar uma atitude pra mudar as coisas. Sometimes you have to be a little bit naughty. Essa música, ela coloca uma coisa muito específica nessa versão da Matilda. A Matilda dos anos 90, ela é uma super-heroína. A Matilda do livro original, ela só é uma menina muito travessa que não tá tendo a atenção correta dos adultos. Essa Matilda de agora é uma líder de revolução. Yeah, they're leading the revolution. Eu já vi algumas pessoas na internet interpretando essa música só porque ela fala assim, If you're stuck in your story and want to get out, you don't have to cry, you don't have to shout. Interpretando de uma maneira mais liberal, tipo, você tem que sair e acordar às 5 horas da manhã e vender bolo de pote, esse tipo de coisa. Gente, presta atenção no resto da música. Tem trechos aí que eu gosto muito, que é quando ela fala assim... In the slip of a boat, there's a tiny revolt. The seed of a war in the creak of a floorboard. Todo esse movimento pode acontecer de um pequeno... Uma pequena ação. De uma pequena ação, ou de uma pessoa que é considerada pequena. Então, no caso, ela é literalmente pequena porque ela é uma menininha. Mas as crianças nesse mundo sempre foram considerados os oprimidos ali. Eu sou esperto e você é burro, eu sou grande e você é pequeno. E não há nada que possa fazer. Eu acho que tem uma representação muito clara aí dos oprimidos e opressores nesse menor, quem é pequeno. Se você é pequeno, você pode fazer alguma coisa. Eu acho maravilhosa essa introdução dessa espírito de revolta dessa Matilda, dessa versão da Matilda. É o que eu mais gosto também. Pra mim é uma história muito já incrível no sentido
dessa nova composição familiar que todas as 3 histórias aí nos 3 formatos colocam, né? Mas nesse daí, esse elemento de revolta é muito interessante, né? Que eu acho que é mais acentuado ainda em Revolting Children. E talvez é por isso que eu gosto um pouco mais. Tem uma música também que não tem no filme, que tem no musical original, que é uma música da Miss Honey. Ela tá se censurando por ser tão patética e não ter nem coragem de bater na porta pra falar sobre a Matilda pra Trunchbull. Nossa, mas isso não é nada inovador. Então... Eu faço isso todos os dias. Todos os dias que eu vou interagir com alguém, eu tô cantando uma música dessa pra mim. Eu acho que é interessante porque as outras versões da Miss Honey, elas não têm um desenvolvimento exatamente. Como eu disse, os adultos são incompetentes, né? A Matilda faz tudo. Ela é um agente na história, né? Ela se vinga da Trunchbull, ela devolve a casa pra Miss Honey. Isso acontece também nessa versão, mas eu acho que eles tiveram o cuidado de desenvolver ela emocionalmente. Então, e tentar explicar o que ela tá passando. Então, ela tem esse trauma também de infância, porque ela passou a infância com a Trunchbull. Sim. E a Matilda e a Miss Honey têm uma conexão emocional por causa disso, né? Clássico ter uma conexão emocional por causa de traumas da infância. Aí a gente entende mais ou menos o que tá passando na cabeça dela. Eu acho que esse trecho é importante para o que vai acontecer depois na música When I Grow Up. When I grow up, I will be tall enough to reach the branches. When I Grow Up, ou Quando Eu Crescer, começa com as crianças imaginando coisas típicas que elas acham que vão ter quando forem adultas. Até que um adulto começa a cantar. When I grow up, I will be brave enough to fight the creatures that you have to fight beneath the bed each night to be a grown-up. As crianças falam dos monstros que elas querem enfrentar, né? O monstro debaixo da cama. E a Miss Honey repetindo isso, quando eu crescer, eu vou ser forte o bastante para enfrentar esses monstros, são os monstros da idade adulta, que ela não consegue enfrentar ainda. E aí, só para terminar de arrepiar, entra uma inserção de Nori. When I grow, just because you find that life's not fair, it does mean that you just have to grin and bear it. If you always take it on the chin and bear it, nothing will change. Para contrastar a personagem que tem medo de tudo com a personagem que enfrenta as coisas. Não só isso, a Matilda repete a frase que ela repete durante a peça toda e depois o filme, que é "That's not right". Isso não tá certo. Então ela tem um senso de justiça muito grande, essa personagem. And if it's not right, you have to put it right. A Matilda, pra mim, a versão dos anos 90, sempre foi a visão de uma criança do mundo adulto. Por isso que é assustador. E a gente falou sobre isso. Aqui a gente tem muito mais da visão de um adulto. A gente tem a visão da Miss Honey pensando numa infância que ela teve com muitos problemas e esses problemas se apresentando agora na fase adulta dela, os medos que ela tem. E tem uma frase que tem no filme de 96 em que a Matilda fala assim: Pensei que os adultos não tivessem medo. Muito pelo contrário. Os adultos têm medo igual as crianças. Eu não sei se é a mudança de visão, porque eu agora tô assistindo, vendo essa obra com os olhos de uma pessoa adulta, mas eu acho muito interessante o como parece que a Matilda é uma criança dentro da Miss Honey falando, não, sabe, isso não tá certo. Você tem que mudar isso, você tem que mudar a sua história, sabe? Eu acho maravilhoso, cara.
musicais fazem isso. Aquela voz do inconsciente, né? A sua criança interior. Mas a Matilda serve bastante pra isso, né? Ela, queira ou não, é um reflexo de uma criança que deu certo, sendo que a Miss Honey, ela sofreu bastante, né? Então acho que ela se vê na Matilda também, né? Você falou de ter um olhar de adulto, né? E eu, com meu olhar infantil, eu vi a mesma coisa. Matilda, my name's Miss Honey. I believe you're a genius. As coisas que eu amei a menininha. Eu acho que ela é uma Matilda perfeita também. É a sua favorita? Você que assistiu todas as versões do musical, né? Eu adoro a Mara Wilson. A minha favorita do teatro é a Hayley Kenham, que eu te mostrei. Mas essa menininha, eu acho que ela passa tão bem essa determinação dessa versão da Matilda, sabe? Dá pra ver no olharzinho dela. O nome dela é Alicia Way. E também a Lashana Lynch como a Senhorita Honey é a minha favorita. Assistindo esse filme, eu chorei 3 vezes. E 2 foram por causa da Lashana Lynch. Eu achei ela perfeita. Eu achei ela perfeita. Porque ela passou a doçura que a personagem tem, mas tem uma força por trás, tem uma profundidade que eu acho que nem sempre as versões... Que é ótima também, todas elas são ótimas e a do filme é maravilhosa, mas eu acho que ela foi... Nossa, deu outra dimensão pra personagem, sabe? Eu adorei ela, mas ela foi minha primeira Miss Honey, né? Então talvez a primeira ficar na cabeça, né? Agora, essa menininha aqui do Revolting Children... Escuta o que eu tô falando. Ela vai estar daqui uns 5 anos, ela vai estar ou ganhando o Oscar ou em algum filme da Marvel, dependendo de como o empresário dela trabalhar, sabe? Mas, Rafa, o que é essa criança? Por que fizeram isso? Colocaram esse enchimento nesse menino? Gente... Colocaram uma barriga postiça no menininho, Rafa. Nossa, eu não tinha reparado. Eu gostei de tanta coisa nesse filme, mas isso daí eu achei imperdoável, Rafa. Nível Cats, né? Sim. Claro que ia ter, né? Todos os musicais a partir de Cats têm uma peculiaridade Cats, né? Tem algumas coisas, tipo... eu não gostei muito do... Eu acho que os pais da Matilda perderam destaque bastante nessa versão. E a própria Trunchbull, acho que perdeu um pouco da ameaça, sabe? Que ela representa. Entendi. Sei lá. Mas, em todo caso, eu gosto muito dessa versão da Matilda e dessa versão da Miss Honey. Eu acho que a história é sobre outra coisa. Mas eu amo as 2 versões. Rafa, então, é isso. Eu tenho que dizer que você me fez gostar das 2 versões, tá? Eu assisti o musical primeiro, e aí eu falei pra Ellen, nossa, amei. E aí depois assisti essa versão de 96. Nossa, amei. Então eu estou, assim, dentro dessa rede de Matilda. E agora, sabendo todo o que aconteceu com o Rodal, agora você me entristeceu, né? Totalmente. Você acabou com os meus sonhos. Estamos aqui pra isso. Em falar em mudança, em revolta, vou colocar agora a sua música favorita. Never again will she get the best of me. And never again will she take away my freedom. And we won't forget the day we fought for the right to be a little bit naughty. Never again will we live behind bars. Never again will we know we are revolting children living in revolting times. We sing revolting songs using revolting rhymes. We'll be revolting children till our revolting's done. Eu acho que a revolução vai acontecer com uma coreografia de TikTok, Rafa. É essa a conclusão que eu cheguei. Nossa. Não, então, né? A gente sabe que o TikTok pode fazer... Ou melhor, dançarinos aí de TikTok podem fazer a diferença em termos de política, né? A gente já viu isso com o Trump aí. Só que essa música, pra mim, ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Porque se a gente sai da Matilda sendo a única personagem revoltada, eu acho que essa música dá essa dimensão maior, né? De coletivo. Eu acho que é isso que é o que mais me deixa feliz quando
ouvir essa música pela primeira vez, né? Porque, tipo, se transforma numa revolução não de uma pessoa só, mas de um coletivo total, né? Desse grupo de crianças contra essa figura fascista da diretora e tudo mais, e esses adultos extremamente horríveis que a gente tem nessa história. Então, tipo, o grau é superior, sabe? E fora que ainda é a música com mais energia, então dá pra dançar, então é obviamente que eu vou gostar muito mais, entendeu? Eu acho também que é exatamente isso que mostra. Essa música acho que consolida sobre o que é essa história. É sobre uma revolução contra uma figura de autoridade nessa escola, entendeu? E eles deixam bem claros, eles falam, tá no texto. Mas no caso de Matilda, eu acho que realmente ganha um contexto novo, igual você falou, né? Ele tem esse ar novo, porque eu acho que entenderam de fazer... pegar esses personagens, né, e colocar nesse contexto mais atualizado e dentro do que a gente também, como a gente estava falando, né, de que sociedade a gente quer, que personagem também a gente quer ser, né, que Matilda a gente quer ser. E eu acho que o musical escolheu a Matilda certa, né, eles reinventaram essa personagem a ponto de colocar uma referência que vai ser uma referência extremamente contemporânea, né, que não se recicla coisas ruins do passado ou que se acrescenta características novas, né? Igual você falou. Agora a gente tá num período de, tipo, se questionar em frente às questões sociais, né? Então se a gente tem uma personagem como a Matilda, questionadora, revoltada contra tudo e todos, isso é uma característica excelente, sabe? Que precisa ser injetada aí na gente mesmo, né? Nem falo novas gerações, né? Porque a gente tá consumindo e a gente não é a nova geração, mas a gente vai se identificar ou pelo menos colher alguma coisa, né, dessa personagem, né? E é bom ver o reflexo disso nessa obra, né? Especialmente a gente vendo toda essa problemática que a gente tem com o autor e agora partindo de uma nova visão, né, sobre essa mesma história, o quanto você consegue transformá-la numa coisa melhor ainda. Nossa, eu acho perfeito. E eu acho que o musical faz muito bem isso, né? E como você falou, a gente tem uma profundidade de personagem muito maior, né? Que também é uma característica bem contemporânea, né? Se investir nessa parte emocional das pessoas, né? De querer saber o que tá acontecendo na cabeça delas, né? E não só a super-heroína Matilda de 96, né? Uhum. Uma das grandes mudanças dessa nova versão foi a adição da história que a Matilda conta sobre a acrobata e o escapologista. Once upon a time, the greatest circus performers in the world, an escape artist who could escape from any lock that was ever invented, and an acrobat who was so skilled it seemed as if she could actually fly. Mais tarde a gente descobre que essa história é da infância da senhorita Honey e que a Matilda adivinhou essa história, como se ela tivesse recebido ela do universo. O que eu acho interessante nessa história é que coloca de novo muito mais agência na personagem da Matilda, mais ainda do que ela tem, porque ela não é só uma menina, uma personagem que consome histórias, ela é uma contadora de histórias. Sim. Eu acho isso genial. Mas também porque era uma história que aconteceu com alguém e chegou pra ela. Então, na música Quiet, ela fala... Tem essa teoria de que a arte é algo que tá no universo já, ou então outra versão é de que vem dos deuses, e que artistas são aqueles capazes de canalizar essa energia e interpretar elas pros outros mortais, ou pros outros seres humanos, sabe? Sim. Porque sei lá, talvez sejam artistas tentando se sentir mais importantes do que são, mas ao mesmo tempo é uma história bonita, né, de se pensar. Sim. Porque me fez lembrar quando a Matilda fala que ela adivinhou uma história que veio pra ela pronta, que era a história da senhorita Honey, de que ela tem essa conexão, assim, com as histórias do universo.
E a gente tem falado das histórias, umas terem conexões com as outras e visões diferentes, acrescentando coisas diferentes e interpretando, às vezes a mesma história, às vezes não precisa mudar nada, mas a mesma história é interpretada de maneiras diferentes. E como ela depende do contexto social da pessoa e do momento que a pessoa está vivendo, e de quem é essa pessoa, e de várias coisas, não é só o artista. A gente fala de separar o autor da obra. Não dá pra fazer isso, mas ao mesmo tempo a obra não é só o autor. Ela é o autor e tudo em volta dela. Ela é o autor, mas ela é o leitor também. Ela é o telespectador. Ela é a pessoa que adaptou. E ela é todas as pessoas que adaptaram. Então, a pessoa que adaptou o roteiro, mas também o diretor de arte, que colocou um portão diferente ali, mas também o ator, que interpretou esse personagem de uma maneira diferente, mas também todas as pessoas que contribuíram para isso. E também a gente, que tá agora analisando essa obra. Então, ela é tudo isso. Ela vem de algum lugar, ela tá no universo, e ela chega, ela é canalizada através dos seres humanos, sabe? Exatamente. E é incrível, né? Porque, queira ou não, a gente faz parte dessa mudança da obra, né? E talvez essa seja uma parte de ser artista, né? É que a obra também, ela acaba sendo independente nesse sentido, né? Já que ela vai se modificar através do tempo, através dos olhares, através das pessoas que ela vai se passar, assim. Talvez essa é a característica mais interessante da arte, né? Mas não é interessante como a vida se move, a gente se move, a história e a cultura se move, e para onde vai, não tem, as coisas não estacionam nunca. Mesmo que a gente tente segurar elas nunca vão estacionar, sabe? Assim como a gente não pode evitar de crescer. Everything is written for me. If I think the ending is fixed already, I might as well be saying I think that it's okay. And that's not right. Rafa, não sei como terminar esse vídeo. Gente, então é isso. A gente espera que a gente volte aqui. Na verdade, a gente tem ideias de voltar, tá? Esse canal só tá começando. Mas a gente não vai prometer nada porque, já sabe, né? A gente prometeu uma coisa, demorou 6 meses pra acontecer. Então a gente não vai prometer de novo. Se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E se você não tem amigos, compartilha com você mesmo. Ajuda, assim, faz um novo fake no WhatsApp. Eu sempre faço isso comigo. E espalha pra geral, se inscreva no canal. E a gente também vai ter episódios no podcast. Então siga a gente lá. No Instagram também, se você quer acompanhar alguma rede social. Se você ainda tem alguma rede social, se você é old fashioned, tá? Da internet. Estamos no Instagram, @depoisdia. Ou se você ainda é mais dentro da atualidade ainda, estamos em outra rede social, que é o TikTok. @um dia depois do fim do mundo, lá no TikTok e também no Quai, se você gostar dessa versão alternativa. Estamos lá nos dois, não significa que a gente está produzindo conteúdos neles, mas significa que a gente existe lá. E é isso. A gente vai terminar com uma versão de Revolting Children, interpretada pelo Rafael. Pera, agora eu preciso dar a letra. Eu tô com a letra de Barbie aqui, por quê? We are revolting children living in revolting times. We sing revolting songs using revolting rhymes. We'll be revolting children till our revolting's done. And we have the trunchbull voting. We are revolting. We are revolting children. Essa parte eu não sei fazer, então você coloca algum efeito sonoro aqui.